Caros irmãos e irmãs, a liturgia neste final de semana tem tanta coisa bonita para refletirmos e gostaríamos de poder falar um pouco de tudo, mas selecionamos algumas coisinhas para destacar um pouco mais aquilo que é a mensagem, a nosso ver, principal para a missa de hoje. Poderíamos pegar desde a primeira leitura, do amarás a Deus com o teu coração, ouve o Senhor, converte-te, volta para Ele. O mandamento que Ele te dá não é difícil, não é impossível, não está longe. Está ao teu alcance para que você possa tocá-lo, recebê-lo. E aí falarmos desta conversão, olhando para o Evangelho, o mandamento, amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força e ao próximo como a ti mesmo. E, como de costume, falarmos desse grande mandamento da caridade. Esta geralmente é a vertente que nós falamos todos os anos quando refletimos o Evangelho do Bom Samaritano. Gostaria de destacar a liturgia de hoje, nesse Evangelho, a partir do ponto de vista dos santos padres da Igreja, para mencionar alguns: Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Orígenes, São Severo de Antioquia, que fazem uma abordagem muito profunda desse Evangelho e nos ajudam a ver coisas que, numa primeira vista, nós não nos damos conta, passa despercebido. Então, gostaria de olhar para esse Evangelho e colocando esta linguagem dos símbolos que os santos padres vão colocando para entendermos e aí, no final, podermos olhar para a nossa vida e a nossa história. Bom, então Jesus está ali num diálogo com um fariseu que quer colocar Jesus em dificuldade. O cerne da pergunta é: o que eu devo fazer para receber a vida eterna? É isso, tudo aquilo que vai estar gerando a salvação. O que devo fazer para alcançar a salvação? O primeiro mandamento basta. Mas basta só da boca para fora? Basta saber de cor alguns mandamentos e tudo está pronto? Então Jesus entra um pouco mais na interioridade e começa a falar-nos desta parábola. Certo homem, um homem, descia de Jerusalém para Jericó. Então, os santos padres dizem que esta parábola não é algo que aconteceu no passado, ou um episódio do passado. É algo que está constantemente acontecendo. E esse homem é a humanidade. Somos nós. Somos eu e você. Somos eu e você. Somos nós. É nós que somos esse homem. Adão, que decai do seu estado de graça. Está descendo de Jerusalém para Jericó. Aqui uma questão geográfica. Jerusalém está no ponto alto, cercada de montanhas e estabelecida sobre o monte Sião. Descer de Jerusalém para Jericó é verdadeiramente uma descida. A planície de Jericó está na região mais baixa. Ali, próximo a Jericó, se encontra também o Mar Vermelho, que é o Mar Vermelho não, o Mar Morto, perdão. O Mar Morto, que é o ponto mais baixo do mundo. Então, verdadeiramente é descer. Esta descida, os santos padres lembram então a caída do homem no pecado. Saem de Jerusalém, a cidade da paz, e decaem para Jericó, que é uma cidade quente por natureza, por conta de ser uma baixada, também como se fosse um caldeirão, ali está sempre quente. Então os santos padres lembram o ardor do pecado, a queda no pecado. E ele está no caminho. No caminho ele é atacado por bandidos, salteadores. Quem são os salteadores? Os santos padres dizem: esses são os demônios, que nos tentam ao pecado, para fazer-nos sair do estado de paz, do estado de graça e decair. Então, eles vêm nos tentar. Primeiro nos fere e depois despem a roupa. Então, esta ferida é a ferida do próprio pecado. E o perder, despojar a roupa, é perder o próprio estado de graça. Deixa num estado quase morto. O pecado faz justamente isso, Deixa a pessoa num estado quase morto, semi-morto.
tem uma passagem do Apocalipse que nos lembra assim: pensas que estás vivo, mas estás morto. Não é que a pessoa morre fisicamente. Fisicamente ela está viva. Internamente, no estado de graça, ela está num estado de morte. Então perde esta amizade com Deus. E aí então passa por esse caminho o sacerdote, o levita e o samaritano. Quem é o sacerdote, quem é o levita e quem é o samaritano? Então os santos padres dizem que o sacerdote é aquele que lembra a lei. O levita, aquele que lembra os profetas. Então, é a lei e os profetas. A lei e os profetas servem sim como uma base, uma orientação para a vida, mas são incapazes de realizar aquilo que só Jesus pode realizar, que é a salvação. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar aqueles que estavam pendentes da lei. Então é Jesus. Vem então o samaritano. O samaritano é o próprio Cristo. É ele que desce do céu e vem até nós, assume a nossa condição humana, para poder nos resgatar do pecado. Esse samaritano é aquele que se aproxima de nós, para curar a nossa ferida. Ele quer nos curar. Então, ata as feridas, derrama sobre elas o vinho e o azeite. Então, os santos padres dizem assim: atar a ferida é colocar fim no pecado. Derramar o vinho é derramar o seu próprio sangue para nos redimir. E derramar óleo é oferecer o perdão e a misericórdia, o consolo daquele que se sentia culpado e ferido pelo pecado, e agora pode então encontrar o consolo junto do perdão de Deus. O bom samaritano, que é o Cristo, pega o homem, coloca sobre o seu próprio animal e o leva para a hospedaria. E aí os santos padres dizem assim: o próprio animal é o corpo de Cristo. Ele foi aquele que leva sobre ele, assume sobre ele as nossas feridas e as nossas culpas. Diz Isaías: em verdade ele levou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz pesou sobre ele, e é graças às suas chagas que nós somos curados. Então ele é aquele que nos carregou para a redenção, no seu próprio corpo, assumindo sobre ele as nossas dores e enfermidades, o nosso pecado, para nos salvar e nos redimir. E nos confia então a hospedaria, que aí nós já podemos visualizar que é a igreja. A hospedaria, a estalagem, é a igreja que Jesus confia a salvação. Ele vai embora no outro dia, deixa ali aquele que está doente e deixa 2 moedas de prata. O processo de cura não acabou. A cura continua na igreja, cada dia. As 2 moedas de prata são o Antigo e o Novo Testamento, na visão dos santos padres. Eu arriscaria dizer também a Eucaristia, corpo e sangue de nosso Senhor, no qual somos alimentados e redimidos a cada Santa Eucaristia. E esse Senhor que nos leva, nos confia a igreja, voltará. Os santos padres lembram então a segunda vinda de Cristo. Quando eu voltar, e ele voltará, pagará aquilo que tiver sido gasto a mais, ou seja, retribuirá cada um segundo as suas obras. Quando nós olhamos para isso, esse símbolo, esse significado da parábola, então nós vamos olhar agora para a nossa vida. Vamos tentar entender então, e vocês podem fazer esse exercício em forma de oração, de meditação, de contemplação, na sua oração pessoal. O pecador sou eu. Eu sou o pecador ferido, aquele viajante, aquele que está descendo, que tantas vezes sou ferido pelos demônios, ferido pelo pecado, ou ferido pela própria história de vida,
tantas situações que trazem aflição e sofrimento. Então nós somos esse homem ferido. E Jesus, que é o bom samaritano, vem ao nosso encontro para curar-nos, para salvar-nos, para libertar-nos. Ele é o bom samaritano da humanidade que se faz próximo. Ele foi aquele que veio ao nosso encontro quando ainda éramos pecadores. Numa outra tradução, quando ainda éramos seus inimigos. Não havia nada em nós que pudesse atrair o agrado do Senhor, e Ele quis se fazer um de nós, para nos salvar. Ele foi aquele que usou de compaixão. Ele foi aquele que usou de misericórdia e veio ao nosso encontro, para não nos deixar cair na perdição, mas para nos resgatar, nos elevar novamente ao estado de graça e nos trazer junto dele. Esse processo de cura continua na igreja, cada vez que participamos da missa, cada vez que participamos do sacramento, sobretudo da confissão, nós vamos recebendo esta graça que o Senhor confiou à igreja para continuar a missão de Cristo no mundo até que Ele volte. E a igreja está aqui como aquela que é responsável por continuar realizando a obra de Jesus, através da palavra, através dos sacramentos, sendo fiel ao seu Senhor, porque sabe que Ele voltará, para retribuir cada um segundo as suas obras, para a prestação de contas, Ele voltará. Que nós possamos perseverar na igreja. A graça de estar na missa cada domingo, a graça da oração em casa, a graça de podermos viver num estado de comunhão com Deus, não é algo que depende de nós somente. Depende sim do nosso dispor, mas é sobretudo uma graça que Deus nos dá. Perseverar na oração e na igreja, na hospedaria. Por quê? Tantos há que se afastam da igreja. Tantos há que se afastaram da igreja, pegaram uma carona com a pandemia e não encontraram mais o caminho de volta. O que aconteceu? Será que no meio desse caminho também os assaltantes não foram lá roubar a graça? Será que os demôniozinhos não foram lá plantar desânimo, preguiça, comodismo, para impedir que se chegue novamente à cidade da paz que nos espera? Existe um padre na igreja, chamado Monsenhor Gaston de Segur. Ele escreve em um dos seus livros um relato de uma pessoa que foi condenada à morte, na época ainda da guilhotina, um padre francês. E ele vai atender esse fiel, essa pessoa, esse condenado, para ministrar-lhe os últimos sacramentos. E aí então ele diz para o padre: olha, aquilo que eu conto para o Senhor, eu quero que o Senhor divulgue, porque eu era um cristão, eu obedeci os mandamentos de tua santa religião, e enquanto assim fazia, eu era feliz, vivia verdadeiramente nos caminhos do Senhor, mas eu me afastei, e me afastando da religião, pequei, e depois que pequei, não quis saber mais de Deus, e cometi todo tipo de atrocidades. Por isso hoje estou aqui nesse cadafalso, para sofrer a morte. Mas ainda assim o Senhor vem ao meu encontro, para me perdoar no último instante. Então conte, Padre, para os seus fiéis, que perseverem na santa religião, porque os seus mandamentos verdadeiramente são de vida. E quantos casos também nós podemos nos deparar a cada dia, de pessoas que tinham tudo para perseverar na fé, uma caminhada bonita na igreja, e num dado momento entrou o pecado, entrou as feridas da vida, e a pessoa, ao invés de trazer para o bom samaritano, que leva sobre o seu próprio corpo as nossas enfermidades, prefere se esconder com suas feridas. E essa ferida começa a necrosar, começa lá a contaminar toda a alma da pessoa, levá-la para o desânimo. Alguns pensam até que é liberdade, agora eu vou ser livre, agora eu vou viver a minha vida, dizem. E sem perceber começam a afundar-se cada vez mais.
Cuidado, pode não dar tempo de voltar. O bom samaritano está o tempo todo nos oferecendo a misericórdia. Venha ao nosso encontro. Não lhe sejamos rebeldes. Abramos o nosso coração. Recebamos o seu perdão, a misericórdia. Permitamos que Ele seja aquele que vem curar a nossa ferida, atar os nossos males, derramar o sangue precioso para nos redimir e nos oferecer o óleo do perdão e da misericórdia. Tenhamos coragem, irmãos, perseveremos. Se existe em nós feridas, se existe em nós mancha do pecado, não demoremos a recorrer aos sacramentos. O Senhor quer nos curar. Ele vem ao nosso encontro para ser bom para nós. Permitamos que Ele seja bom para nós. Padre, e o próximo, como que fica? No finalzinho, Jesus diz assim: agora vai e faz o mesmo. Se nos encontramos com a misericórdia de Jesus, se experimentamos o seu amor, se experimentamos a sua cura, inevitavelmente, nós iremos dar testemunho de Jesus. Nós iremos levar Jesus ao coração das outras pessoas. E nós também iremos proporcionar que eles voltem a se encontrar com Jesus. Possamos fazer o mesmo. Possamos experimentar esta misericórdia e permitir também que outros a experimentem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.